Se posicionar diante de cada promessa. Gravando? Ok. Essa mensagem ela vai para o canal, tá certo? E logo mais assim que chegarmos, ela já sobe para o canal, tá bem? Então hoje, segundo dia de vida plena, 21 dias de propósito, uma ONG de Deus. Nós temos um grande desafio hoje. E o desafio hoje é de se posicionar diante de cada promessa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Amém? Que eu possa se atentar a isso. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Eu não vou ler, pode se sentar, eu não vou ler o texto. O texto diz que Deus ele tem uma conversa com Abraão, e Abraão fala assim: Senhor, como é que vai ser? Como que eu vou ser o herdeiro de uma grande nação? Como é que eu vou ter herdeiros, sendo que o escravo mais velho da minha casa, Eliezer, é aquele que nesse momento se tornou o herdeiro de todas as coisas? E aí Deus convence Abraão a respeito de algo. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O posicionamento que nós temos diante de cada promessa que Deus ele faz por nós. No verso 6 diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, foi documentado, foi feita justiça na vida de Abraão, a partir do momento em que ele creu. Quer dizer, então, quer dizer, ele não cria? O texto diz que dá a entender que Abraão não cria. Ou se ele cria de uma forma que não estava convencendo o coração de Deus. E isso é algo que a gente vê muitas vezes na oração, muitas vezes na declaração profética. Quando nós comunicamos alguma coisa, é muito fácil saber quando alguém crê e quando alguém não crê. Quando alguém crê, a sua palavra, a sua convicção é cheia de fé. As suas palavras são palavras assim que carregam todo aquele peso de quem crê. Quem não crê, ele sempre coloca um advérbio de condição: se não for a vontade, se não é o tempo, se não é o momento, se Deus não quiser. Se é um advérbio de condição, que significa que tanto pode ser como não pode ser. Então eu não preciso de fé, eu preciso apenas descansar na boa ação e perfeita vontade de Deus. Mas acontece que Deus ele chama Abraão, e chama a mim, e chama você para viver uma vida de fé, porque o texto diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então o que a gente consegue entender nesse texto de Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso 6? A primeira coisa que a gente vê é que Abraão não teve medo de questionar Deus sobre como seria isso. Ele não teve medo. Deus fala assim: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Ele: tá, mas como? De que jeito? Isso é uma coisa que muitos de nós temos medo de questionar Deus, medo de perguntar para Deus como que vai ser. Tá, Deus, o Senhor está falando para mim que vai ser, tá, mas como é que vai ser? Já ouviu muitas vezes? Eis que sou contigo, tá, tudo bem, o Senhor vai ser comigo, tá, mas qual é o caminho a ser seguido? Deus ele nos dá esse direito, porque se Deus está disposto a comunicar alguma coisa para mim, Ele também está disposto a permitir que eu me aventure a tentar entender o processo, a menos que Ele seja bem claro e fale assim: não se preocupe, porque estou eu nesse negócio, estou eu cuidando. Opa, se Deus diz que é para mim não me preocupar, que Ele está nesse negócio, que Ele está me cuidando, então eu já sei, eu já tenho outro posicionamento. Ou de repente Deus ele pode até dizer assim: olha, você fique firme, faça o seu propósito, se reserve. Ele está me dando outro posicionamento. Quem está comigo até agora? Amém? Então o que acontece? Abraão o quê? Ele não teve medo de questionar Deus sobre como seria isso. Então toda vez que Deus ele faz uma promessa, que Ele transmite, Ele dá uma promessa para alguém, não tenha medo de perguntar como é que vai ser.
Porque exatamente essa falta de nós sabermos como que vai ser, que faz com que muitas vezes aquela confiança que eu tenho em Deus, ela venha diminuir. Por quê? Porque eu não sei exatamente qual é o caminho. Lembra daquela cena lá do Xereque? Que o burro pergunta: já chegamos? Não. Já chegamos? Não. Por quê? Porque ele não sabia qual era o caminho. E isso muitas vezes é que nós não sabemos qual é o caminho, nós não sabemos se estamos longe, nós não sabemos se estamos no começo, nós não sabemos se estamos no meio, nós não sabemos se já estamos chegando, no final nós não sabemos. E essa falta de não saber em que ponto dessa conversa nós estamos, é que muitas vezes faz com que os projetos que Deus tem para nós, eles se tardem, porque nós não sabemos. Então Abraão, o que ele faz? Ele apresenta suas preocupações, ele questiona e ele apresenta: sim, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer de mim uma grande nação, mas eu estou preocupado. Por que eu estou preocupado? Porque eu sei que se eu morrer hoje, o meu servo Eliezer, que é o mais velho de toda a casa, é ele que vai herdar todas as coisas, inclusive vai herdar a minha mulher, porque naquele tempo o escravo mais velho, se o casal não tivesse filhos, era o escravo mais velho da casa que herdava tudo. E Abraão tinha essa preocupação. Veja que Abraão, ele estava preocupado também com Sara, estava preocupado com o seu trabalho. Então Abraão, ele apresenta as suas preocupações. Então você também deve entender que você pode apresentar diante de Deus as suas preocupações. Deus, eu creio, mas eu estou preocupado. Eu quero confiar, eu quero crer, mas eu estou vendo que os dias estão chegando. Olha, Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para movimentar todas as coisas para nós, para a viagem. Sempre quando vamos fazer as nossas viagens, eu tenho esse questionamento com Deus. Eu pergunto: Deus, eu estou preocupado. Sim, eu quero saber se de repente esse desejo não é um desejo do meu coração, de repente é o desejo que está no meu coração, não está no coração de Deus. Eu estou preocupado. Então minha preocupação muitas vezes, e talvez seja a sua preocupação, seja: será que eu realmente ouvi a voz de Deus? Será que realmente eu estou entendendo o que Deus tem para mim? Porque eu posso não estar o quê? Entendendo. Amém? Eu posso não estar entendendo. Então Abraão, ele também coloca as suas preocupações. E Deus lhe deu a resposta, baseado numa forma que Abraão poderia entender. O que ele faz? Ele fala assim: Abraão, sai da sua tenda, sai daqui, vem para fora, olha para o céu, era de noite, conta as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Não consegue. Então você não consegue contar as estrelas, mas eu conheço todas as estrelas, eu sei o nome de cada uma delas, e vou dizer a você que a tua descendência será maior do que todas essas estrelas que você está vendo. Amém? Amém, Jesus. O que Deus fez ali? Deus usou uma linguagem para que Abraão pudesse entender como que seria o milagre na vida dele. Amém? Então isso é um processo. Isso é um processo. Deus está comunicando a sua vontade. Deus está dizendo: Abraão, eu te tirei da terra de outros caldeus. Olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Olha, Abraão, eu estou entendendo. Porque o que Deus queria com Abraão é que Abraão se relacionasse com ele. É o que Deus também quer que você tenha com ele, um relacionamento com ele. E não que seja apenas aquele sentimento estático. Não, Deus falou: eu vou sentar aqui, eu vou esperar. Vai chegar o dia que você realmente vai sentar e você vai esperar. Mas vai ter dias na sua vida, vai ter momentos na sua vida que você vai perguntar: Senhor, como que vai ser? Como que vai ser tudo isso? Então, vamos entender algumas coisas que fez para que Deus pudesse trabalhar nisso. A gente vai entender também como que Deus pode trabalhar na sua vida. Primeira coisa, o que é que Deus tinha com Abraão e o que Abraão tinha com Deus? O que é que Deus tem com você e o que é que você tem para com Deus quando se fala a respeito das promessas? Porque muitas vezes aquilo que Deus tem com você, que Deus tem para você, é diferente daquilo que você pensa ter da parte de Deus. Deus precisava trabalhar isso na vida de Abraão. A segunda coisa, o que Abraão queria era uma herança. Ele queria ter uma herança, ele queria ter um legado, ele queria ter um herdeiro, ele queria ter uma história. É isso que Abraão queria. Porém, o que Deus queria de Abraão era fazer dele o quê? Uma grande nação.
construir um projeto, era diferente. Abraão não queria ser nação de nada. Abraão queria ser o quê? Queria ser chamado de pai. Lembra-se de Ana? Ana falou assim: eu apenas quero ser mãe, para que ele possa me chamar de mãe. Eu só quero um filho, e se Deus me der esse filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor. Mas o que é que Deus estava procurando? Deus não estava procurando apenas ver a alegria de Ana sendo mãe. Deus queria levantar um profeta que pudesse ser aquele profeta que iria fazer a transição na história até chegar ao rei Davi. Esse era o propósito. Deus estava buscando naquela nação alguém que pudesse dar uma oferta dessa tal maneira. Está entendendo? Então muitas coisas que você acredita que Deus quer com você, talvez o que você quer e o que Deus quer é diferente. Você está dizendo assim: olha, eu quero ter um filho, tá, mas eu não quero simplesmente te dar um filho, eu quero um filho que possa ser um profeta, que possa ser um missionário, que possa ser um pastor. Olha, senhor, eu estou pedindo o senhor um emprego. Tá, você está pedindo emprego, mas eu não quero simplesmente te dar um emprego. Eu quero saber, eu quero preparar você, porque através desse emprego, outras e outras coisas vão acontecer através desse emprego. Então Deus, ele vai nos levando nesse processo. Ah, pastor, eu quero ter riqueza. Ok, você quer ter riqueza. Deus, ele pode dar riqueza para quem ele quiser. Mas por que ele daria riqueza para você, sendo que a riqueza não pudesse chegar até sustentar missionários, até sustentar a obra de Deus, até ser uma diferença? Por que ele daria isso para você? Então, Abraão também, o questionamento de Abraão, o questionamento de Deus começa a chegar em situação. Abraão queria somente um filho, mas Deus queria uma nação. O projeto na mente de Abraão era limitado, o de Deus era sem limites. Amém, Jesus, glória a Deus. Abraão falou assim: eu quero um filho. Ele falou assim: olha, o que eu tenho para você, olha, quantas estrelas? Ele não conseguiu contar. Então veja que aonde Abraão se limitava, Deus não tinha o quê? Limites. Então as estrelas eram o quê? Muito mais do que ele podia contar. Então você já tem agora um esboço, você já tem uma ideia. Vamos pegar isso para nós então? Se nós fôssemos chamados para sermos como Abraão, a primeira coisa que Deus faria seria o quê? Nos tirar da nossa zona de conforto. Então, para Deus fazer uma obra na vida de Abraão, teve que tirar ele da zona de conforto, teve que tirar ele de onde? Embaixo do quê? Da casa dos seus pais, da segurança da sua família. Então tem muita coisa, meu querido, preste bem atenção, que não acontece na tua vida, porque você ainda permanece na terra dos seus pais. Você ainda quer cuidar das coisas da sua família. E Deus não quer que você cuide das coisas da sua família. Por quê? O que Ele quer é dar para você uma coisa fora da sua família, porque a promessa não vai acontecer no seu meio, vai acontecer fora desse meio. Porque aquele ambiente que Abraão vivia era um ambiente totalmente idólatra, era um ambiente onde as pessoas chegavam e as pessoas morriam, as pessoas não avançavam. Então, se Abraão permanecesse naquele lugar, ele também morreria. Amém? Então existem lugares que eles nos dão conforto, mas são lugares que vão nos levar para a morte, não vão nos levar para frente. E para Abraão ir para frente, ele tinha que sair fora daquela segurança. Então a família, ela representa para nós a nossa o quê? A nossa segurança, o lugar onde nós estamos bem, o lugar onde nós podemos fazer qualquer coisa errada e eles vão passar a mão na nossa cabeça. Mas sai fora da sua família, vê se alguém vai passar a mão na sua cabeça. Na casa, o papai e a mamãe protegem os filhos de uma maneira muito grande. Agora sai fora, vai lá para a escola para ver se o professor é tão bondoso como o pai e a mãe é. Vai lá ver se os irmãos são tão carinhosos como os outros colegas são. Não são não, lá fora é outra realidade. Então Deus, para Ele construir algo grande na minha e na tua vida, você precisa sair fora da sua zona de conforto. E qual é a tua zona de conforto? A tua zona de conforto pode ser aquilo que você já tem. Para que eu vou estudar? Sendo que para que eu vou me esforçar para trabalhar? Eu estou bem, eu estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Para que eu vou me preocupar em ter a minha casa, se eu não tenho a casa do meu pai, ter a casa da minha mãe? Não preciso me preocupar com nada disso. Essa é a nossa zona de conforto. E a gente não percebe.
que Deus muitas vezes Ele tem coisas maiores para nós, que Ele nos chama para coisas grandes. Deus o tempo todo Ele está nos chamando para darmos coisas grandes para nós, coisas tremendas. E a gente fica ali naquele conforto, a gente fica aqui naquela zona de conforto, que ele deve falar, tá bom Deus, mas só que não dá certo. Sabe por que não dá certo? A gente começa a apresentar as nossas razões. Quais são as nossas razões? A nossa condição financeira, a nossa idade, a nossa limitação. Nós estamos igual a Abraão. Não, eu sei que o senhor pode fazer isso, né? Mas olha a minha limitação, olha a minha idade, olha a minha educação, olha a minha família, olha os problemas familiares que eu tenho. A gente sempre consegue colocar problemas aonde Deus quer dar uma solução para nós. Aleluia. Você já percebeu que a maioria das dificuldades que você tem não diz respeito a você, mas diz respeito a alguém que está ligado a você? E para você vencer isso, você tem que sair fora da sua zona de conforto. Então Deus precisava tratar isso na vida de Abraão. Porque quando Deus falou assim para Abraão, você vai ser uma bênção, Ele estava dizendo que ele seria uma bênção e toda a sua geração também seria uma grande bênção. Então entenda algo que eu tenho para ti. Quando Deus ele começa um plano, Ele é fiel para começar e Ele é fiel para completar e é fiel para deixar isso caminhando de uma maneira que você não vai nem perceber. Deus vai lá, convence Abraão tem o seu filho, tem o Isaac também se torna abençoado, tem mais 2 filhos, Esaú e Jacó, e aí Jacó se torna grandemente abençoado e se tornou uma família, 12 filhos, se tornou uma nação. Aonde que Deus começa o plano? Deus começa o plano da vida de Abraão. Aonde que Deus começa a completar a obra? Começa a completar a obra na vida de Jacó. Nasce a nação de Israel. Porque uma coisa é você receber a promessa, e outra coisa é a promessa ela começar a dar frutos na sua vida. Amém, Jesus. Abraão demorou muito para entender o chamado. Abraão levou 25 anos para entender o que Deus tinha com ele. Espírito de Deus. Mas conseguiu alcançar, amém? Amém. Glória a Deus. Talvez você também vai demorar 25 anos para entender o que Deus tem com você. Aí quando você entende que Deus tem com você, o que Deus faz? Quando o Jordão passar, pronto, vai embora. É isso. Então a gente tem que ser inteligente. Deus está falando conosco, eu tenho uma promessa na tua vida. Opa, Deus tem uma promessa na minha vida. Ele falou quando que vai ser, não falou, mas se Ele falou que tem uma promessa, eu já tenho que começar a caminhar na direção da promessa. Isso é ser imputado por justiça. Porque somente Deus sabe quando você crê, e Deus sabe quando você está o quê? Duvidando, e quando você acha que vai ser pelo acaso. Não, quem crê, crê, quem não crê, não crê. Não existe esse negócio de ficar, nossa, não é que Deus fez, como é que é nossa, não é que Deus fez? Então você não estava crendo? Você estava apostando? Se desse certo, eu dou glória a Deus. Se não desse certo, é porque não era a vontade de Deus. Então por que você estava orando? Por que você estava esperando? Aleluia. Deus ele nos leva a crescermos nesse entendimento de uma tal maneira que nós vamos saber, é vontade de Deus, não é vontade. Amém, Jesus. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa convicção. Você precisa crescer nesse entendimento. Porque quando você cresce nesse entendimento, você começa o quê? A se posicionar diante de cada promessa que Deus tem na sua vida. Vou dar um exemplo. Vocês vão entender. Quem for inteligente vai entender. Você entra numa faculdade, você entra numa empresa para ocupar determinado cargo. A partir do momento que você entra naquela empresa, você veste o quê? O uniforme daquela empresa. Ah, mas eu trabalhei na outra empresa. Opa, você trabalhou na outra empresa, mas agora você está vestindo o quê? O uniforme de uma outra empresa. Olha, eu entrei na faculdade, ok, mas eu vou me formar quando? Eu vou me formar daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora você já não está mais usando o quê? O uniforme lá do colégio, do fundamental, né? Do qualquer outro estudo lá, o ensino médio, não é verdade? Agora você usa o uniforme da sua instituição, que é superior. A sua mente mudou? A sua fala mudou? Você vai ser ou você já é? Você já é.
Você já é tratado como um futuro profissional daquela área. Então, para onde que eu olho? Eu começo a olhar para aquilo a qual a minha promessa está o quê? Direcionada. Então, quando eu creio na promessa, eu me comporto como tal, eu me visto como tal, eu ando como tal, eu falo como tal, eu projeto como tal, eu começo a olhar para aquele emprego, eu começo a olhar para aquela empresa, eu começo a entender que agora eu faço parte de um outro contexto, eu já não faço mais parte do contexto passado, eu tenho que fazer parte do contexto que está lá na frente. Uma hora isso vai acontecer de verdade. Então, para isso eu tenho que olhar para a minha promessa e eu tenho que me posicionar diante dela. Eu serei, não, eu já sou. Eu já sou, porque eu entrei para ser, eu não entrei para quem sabe, não, eu entrei para, eu vou ser sim, mas vai demorar 3 anos, pode demorar até 4 anos, mas eu vou o quê? Eu vou ser. Isso é posicionamento, meus filhos, isso é posicionamento. E sem esse posicionamento, sabe o que você vai acontecer? Você vai continuar trabalhando, você vai continuar orando, você vai estar continuando fazendo coisas como se não estivesse esperando o momento para ser. Quando chegar o momento para você ser, a sua mente não vai estar preparada. Você ainda vai estar naquela mente escrava. Deus tinha uma promessa de levar o povo para uma terra onde ele seria protegido. Essa promessa passava por Jacó. De Jacó tinha que nascer um filho que pudesse ter aquela visão, aquela administração. Que nasce quem? Nasce José. Ok. Quem é José? José é o filho preferido de Jacó. É o filho da velhice. É o filho que ele teve lá com Raquel. E ele amava demais aquele menino. E aquele menino, ele já nasceu debaixo do amor, porque Jacó amava, a mãe amava, aquele filho ele tinha o quê? Ele tinha algo especial, que Deus havia dado para ele. Só que naquele primeiro momento que Deus deu para José, José não entendeu, foi nada. Eu tive um sonho, eu tive outro sonho, é mesmo? Você teve sonho? Tive sonho, filho. Tive sonho, sonho. Por causa daqueles sonhos, ele passou a ser o quê? Invejado, e passou a ser o quê? Odiado. Toda vez que Deus começa a cumprir sonhos na tua vida, não espere ser aplaudido. Espere ser invejado. Espere ser o quê? Odiado. Espere ser o quê? Desprezado. Por quê? Porque os seus irmãos não podem, eles não vão suportar ver o que Deus está fazendo na tua vida. Ninguém suporta, aqueles que não são os nossos irmãos, eles não suportam ver a diferença. Você está com uma túnica diferente, o seu pai te tratar diferente. Toda vez que você tiver destaque, você será tratado de uma forma diferente. O pai falou assim: é estranho esse negócio, mas os irmãos falam assim: nós temos que acabar com os sonhos dele. E a história de José fala exatamente sobre isso. Que José teve que passar por momentos para ele amadurecer, mas enquanto ele vai amadurecendo, ele não deixou de ser aquela pessoa que ele era, porque quem você é o tempo todo. Você é o tempo todo. José era um sonhador? Não, José era alguém que ele tinha algo especial de Deus, e Deus foi trabalhando. As dificuldades não fizeram ele pior, as dificuldades fizeram ele melhor cada vez mais. Glória a Deus. Porque alguém que é colocado numa cova e depois vai trabalhar numa casa, ele poderia simplesmente fazer o trabalho dele comum. Qual é o meu trabalho? É esse, eu vou fazer o meu trabalho. Afinal de contas, eu estou aqui como escravo, ok? A casa do meu Senhor que fique por ali, o que eu vou ganhar com isso? Só que não, a natureza dele não era deixar assim. Por quê? Porque ele já tinha dentro dele algo da parte de Deus. E quando você começa a administrar, preste bem atenção, aí tem mistério. Quando você começa a administrar aquilo que vem da parte de Deus na tua vida, as coisas começam a ser diferentes. É verdade. José se destacou lá na casa. O dono da casa não se preocupava com mais nada. Deixou tudo na mão dele. Ele começa a trabalhar, a casa começa a prosperar. E nasce o quê? Nasce um princípio de inveja. Porque a mulher lá do Potifar falou: não, eu posso tirar vantagem disso aqui. Ele falou assim: mas eu não posso porque eu tenho o meu caráter. Então a primeira coisa que Deus prova para nós, quando nós estamos se dando bem no meio de toda dificuldade, é a questão do nosso caráter. Então o caráter é algo que está dentro de nós. O sonho de Deus, a promessa de Deus, ele passa pelo teu caráter. Glória a Deus. Por aquilo que você vai ser, quando ninguém estiver vendo, quando ninguém estiver olhando, quando não tiver controle sobre a tua vida.
E ele passou por esse crime do caráter e pagou, porque ele falou assim: eu não posso ofender nem ao meu Deus e nem ao meu patrão, mesmo ao Senhor. Olha só a visão dele. Ele sabia que toda vez que você ofende aqui na terra, você também ofende no céu. Ele falou assim: não, eu não posso. O caráter dele sendo provado. Por causa disso, ele foi para a prisão. Alguém vai assim: mas José, mas tu foi bobo, rapaz. Fosse lá, se divertisse com a mulher ia te tratar melhor. Se já tinha uma vida boa, tu ia ser tratado melhor ainda. Ele falou: não posso, eu não posso, porque isso depois ia dar problema. Eu não queria ter problema com meu Deus. E ele vai para a prisão. Lá na prisão, lugar escuro, quando alguém era colocado naquela prisão, só saía dali morto. Ninguém saía dali vivo, não. Só tinha uma chance se porventura o faraó tivesse uma lembrança. E lá naquela prisão, mais uma vez, um lugar mais escuro, mais difícil ainda, o que acontece com ele? Eles tão somente, novamente ele é bem o quê? Bem sucedido. Amém. Porque alguém que é bem sucedido, você pode colocar onde ele for. Verdade, Pai. Ele vai ser abençoado. Amém. Pode dar o emprego mais difícil que for, ele vai ser abençoado. Pode colocar no bairro mais terrível que for, ele vai ser abençoado. Então, não se preocupa se Deus está te colocando você em lugares difíceis. Se você tem a bênção, aonde você está, no meio da dificuldade, no meio do aperto, você vai prosperar e você vai crescer, porque Deus está simplesmente provando o seu caráter. Ele está falando assim: olha, você está prestando atenção na minha promessa? Ou você está prestando atenção no seu problema? Que muitas vezes nós estamos prestando atenção apenas no nosso problema, nós não estamos prestando atenção na promessa. E Deus está trabalhando na vida de José, e está queimando ele. Novamente agora José não tem mais sonhos, mas alguém passou a ter o quê? Sonhos. No primeiro momento José nem sabia interpretar os sonhos dele. Agora, depois de quase 13 anos, no meio da escravidão, no meio da dificuldade, José agora é capaz de interpretar sonhos. Amém. Não só é capaz de interpretar sonhos, como é capaz também de falar com autoridade e dar um conselho que podia mudar. Porque como é que ele pôde convencer o faraó? O faraó falou assim: olha, essa visão que ele teve, ninguém teve, os sábios não tiveram, ninguém conseguiu entender isso. E o faraó falou assim: olha, eu vou apostar todas as minhas fichas em você. Agora José tinha uma oportunidade de administrar algo que ele nunca tinha administrado, mas através da ciência de Deus, da sabedoria de Deus, da promessa de Deus na vida dele, agora ele passava a fazer o quê? Ele passava a fazer aquilo que exatamente homem nenhum tinha feito, mas Deus tinha ensinado para ele. Amém? Então, quando você está diante da promessa de Deus, Deus vai ensinar você qual é o caminho, Deus vai ensinar você como é que faz, Deus vai ensinar você como é que calcula, Deus vai ensinar você como é que você ora, Deus vai ensinar você como é que você faz a estratégia, Deus vai ensinar você como que você vai se movimentar com situações que você nunca passou, porque até então José nunca tinha administrado celeiro nenhum. O máximo que ele fazia o que era? Cuidar dos irmãos dele, cuidou da casa de Potifar, cuidou lá da prisão lá para o carcereiro. Mas quando chegou o momento certo, José estava pronto. Por quê? Porque dentro do coração dele ele sabia que Deus havia colocado algo, Deus havia colocado uma promessa. Ele falou assim: eu tenho uma oportunidade e eu não vou desperdiçar essa oportunidade. O problema não é só o problema do faraó, o problema também é meu, porque eu posso ter a solução para isso, e eu vou me negar, dizendo assim: será que eles vão? Não, ele foi fiel. O que marca na vida de um homem que é firme e se posiciona diante da promessa é a fidelidade, primeiramente para com Deus. Todo homem que é fiel para com Deus, Deus dá para ele o cumprimento de cada uma das suas promessas. Foi assim na vida de Abraão. Abraão recebeu a promessa, estava todo feliz, estava feliz. Mas Abraão, eu peço a você que me dê aquilo que você mais ama. Como que é duro a gente entregar aquilo que a gente mais ama. E ele teve que entregar. Quantas e quantas vezes Deus vai pedir para você entregar aquilo que você mais ama, aquilo que te custa, aquilo que te pesa, aquilo que você diz: mas Deus, como é que eu vou viver sem isso? Já não é mais problema seu, agora pertence somente ao Senhor.
Então nós precisamos, igreja, nos posicionar diante de cada promessa, porque se você olhar para a tua vida, você tem promessa. Se você prestar bem atenção, Deus já levantou alguém na terra para dizer assim: olha, eu tenho isso contigo, eu quero fazer isso contigo, eu quero colocar você nisso, e você continua o quê? Você se posiciona diante da promessa ou você se posiciona diante do problema? Você tem que se posicionar diante da promessa. Quando alguém se posiciona diante da promessa, ele vive a promessa não é questionável para ele. As estrelas não são problemas para ele, afinal de contas, Deus falou, se Deus falou, eu estou me posicionando naquilo que Deus falou. Amém, Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas elas para nós temos o quê? Bom ânimo, porque da mesma forma que Jesus venceu o mundo, nós também venceríamos o mundo, amém? Isso é posicionamento, tem que se posicionar. É fácil se posicionar quando está tudo dando certo. Eu quero ver você se posicionar quando está dando errado. Quando aparentemente você está no meio de uma prisão. Quando aparentemente não há recurso nem para a direita nem para a esquerda. Mas a palavra de Deus diz para nós, Salmo 90 o quê? 1000, 10.000, e eu não serei o quê? Isso é posicionamento. Quando você está na posição certa, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com Deus que tem a resposta certa para você, nada vai dar errado. Ah, pastor, mas aí é fácil. O tempo é certo, o lugar é certo, mas o lugar é o mesmo. O tempo é o mesmo. É Deus que muda o tempo. É Deus que transforma o coração do rei. É Deus que diz que inclina o coração do rei a nosso favor. O Deus que nós servimos, Ele é capaz de fazer com que haja mudanças na sua vida. Hoje. Porque hoje? Porque ontem já não dá mais para fazer, mas hoje dá para fazer. Aquilo que você não alcançou ontem, você pode alcançar hoje. Mediante o quê? Mediante o seu posicionamento. Glória a Deus. Tudo na vida é uma questão de posicionamento. Você entra na faculdade de Direito, eu vou ser advogado, já começa a pensar como advogado. Você entra na faculdade de Medicina, você já começa a pensar como um futuro médico. Você entra numa faculdade do quê? Você deve começar a pensar de tal forma. Ah, por que eu vou fazer isso? Ah, só para ganhar dinheiro? Meus parabéns. Não, por que você vai fazer isso? Não, eu vou fazer porque eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. E quem tem vocação, quem tem chamado, passa pela promessa. E todo aquele que tem um chamado, todo aquele que tem uma vocação, também tem um chamado especial de Deus. Então, quando você entender por que Deus te deu esse chamado, por que Deus te deu essa vocação, por que você é tão bom nisso? Porque cada um de vocês é muito bom em alguma coisa. Todos que vocês estão aqui, vocês têm uma chamada diferenciada. Seja para dizer assim, pastor, mas a minha chamada é a sua chamada. Ninguém faz melhor do que você. Quando você começar a prestar atenção, que Deus quer usar esse seu chamado, essa tua vocação, esse teu dom, para algo especial, você vai entender que é por aí que as promessas vão se cumprir. Então cada promessa de Deus está ligada a algo que Deus vai usar você nessa terra. E talvez Ele dê apenas essa vocação para que você possa ser usado dessa maneira. Amém, Jesus. Sabe quantas vezes mais José sonhou? A Bíblia não diz. Sabe quantas vezes mais José interpretou sonhos? A Bíblia não diz mais nada. Mas diz que ele se tornou governador do Egito. Amém, glória a Deus. E ele foi responsável. Deus é fiel. Ele foi responsável. Preste atenção a partir de hoje em cada promessa. E como que Deus está te levando nessa promessa. Então se posicione a partir de hoje. A partir de hoje comece a viver aquela promessa que Deus disse a seu respeito. Mas vai ser quando? Vai ser daqui a 3 anos, não importa. Mas eu já começo a viver a partir de hoje, amém? Não é assim a mulher que está grávida, mas estou grávida, está com 1 mês, está lá comendo uma azeitoninha, está lá uma azeitoninha. Ah, mas vai nascer. Aí quando que eu vou saber o sexo? Não é isso?
Ai, será que é menino? Será que é menina? Ih, faz ultrassom. Ih, não apareceu nada. E agora? Agora, está errado esse negócio aí. Vamos pro teste da farmácia, vamos pro teste da padaria. Vai lá pro teste da casca de banana, vai qualquer coisa, né? Aí quando consegue ver, já começa o quê? Imaginar. Aí já dá nome. Ah, vai se chamar Josefina, Joaquina, Ambrosina, né? Vai chamar qualquer coisa aí, né? Já começa a viver, já começa a comprar as roupas, já começa a comprar o berço, já começa a planejar, já começa a sonhar, e então vai nascer, tem certeza que vai nascer. Isso é posicionamento. Amém. Você entendeu o que Deus quer, você entendeu o que Deus tem, você já começa a ver a tua bênção, já começa a ver a tua promessa, então você começa a caminhar na direção da promessa. Deus fez uma promessa, então não tem dúvida, não tem ser, não tem talvez, não tem quem sabe, não. Deus falou que vai fazer, mas como Ele vai fazer? Como Ele vai fazer, então eu não sei, mas eu disse que Ele disse que vai e pronto. Amém. Mas quando que vai ser? Ele ainda não disse, mas Ele disse que vai. Então se Ele disse que vai, para mim isso é mais do que suficiente. Amém, Jesus, glória a Deus. Tem promessa parada na tua vida? Tem emprego parado na tua vida? Tem finança parada na tua vida? Tem. Tudo por falta do quê? De posicionamento. Aleluia. Toma posição nessa noite e você vai ver a sua vida mudando, amém? Amém. Alguém vai dizer para você, mas eu quero você. Era exatamente você que eu estava. Olha, a minha empresa está procurando alguém que está começando agora. Sabe que um dos grandes sucessos que as empresas que trabalham em banco e administração, sabe o que eles preferem? Eles preferem pegar aqueles que estão no primeiro semestre de administração, de ciências contábeis, quer dizer, nós vamos treinar ele a vida toda para ele ser um bom profissional. São os treinos, na verdade. E Deus está chamando alguns de vocês aqui, para vocês prestarem atenção na extensão do vosso chamado. Eis-me aqui, Jesus. Glória a Deus. Sabe, pastor, a única coisa que eu sei é dirigir. Bem, vai lá. É A, né? A carne é A, né? B. Hã? B. B. Já pensou? A igreja ela vai chegar a ter um ônibus. E aí, quem que vai dirigir esse ônibus? Hã? É o D, né? Então aquele que está no A vai ter que tirar a carta, vai ter que B, vai ter que tirar o C, vai ter que tirar o D. Nossa, mas a única coisa que eu sei fazer é dirigir. Não importa, a gente precisa que alguém dirija esse ônibus, amém? Só para isso, Pastor, a única coisa que eu sei fazer é comida. Ótimo, excelente. Nós vamos ter os congressos, vamos precisar de alguém que pelo menos orienta aquelas orelhas secas para aprender a cortar batata lá, descascar cebola. Vai fazer alguma coisa aí. Mas eu só sei fazer. Não é só você só sabe fazer isso. Foi para isso que Deus te chamou. Para essa chamada, para essa grande obra. Então começa a se posicionar naquilo que Deus tem te treinado. Amém. Naquilo que Deus tem te chamado. Assuma a sua posição. Quem que você é? Eu sou essa pessoa que Deus chamou, que Deus fez uma promessa, que tirou da zona de conforto para colocar assentado no meio dos reis. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus não te chamou você para ficar dentro de uma prisão e nem chamou para você ficar dentro de uma tenda. Deus chamou você para fora, para você olhar as estrelas e para você dizer, é assim que será feito. Os filhos de Deus, eles foram chamados para fazer o que tem que ser feito. Os filhos de Deus não foram chamados para o mesmo que tem que ser feito, não. Esse é o grande diferencial. Por enquanto você está apenas recebendo ordem, mas Deus te chama para você estar na frente. Para você ser o líder, para você ser o condutor, para você ser aquele que coordena, para você ser aquele que ensina, para você ser aquele que está à frente. Pastor, mas eu não tenho condições para isso. Enquanto você achar que você não tem condições, é porque você ainda não entendeu a sua chamada. Porque se você não tiver condições de algo maior, Deus vai te colocar também na condição de algo que você possa fazer, mas ninguém será chamado sem condição alguma, porque no reino de Deus, todos nós somos chamados para nos posicionarmos diante de cada promessa. Amém? Amém, Jesus. Quem tem promessa nessa noite? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai tomar posse dessa promessa? Glória a Deus. Vai tomar posse dessa promessa? Amém, Jesus. Eu conto para as pessoas que quando eu estava, acho que era o 4º ano, eu ainda não tinha nem entrado no antigo ginásio,
Tinha um rapaz que estudava comigo e ele dizia assim: olha, quando eu for para a faculdade, eu vou fazer algo lá, que quando eu quiser acender a minha luz, eu simplesmente vou bater palmas, ou vou dizer para a luz acender, ela vai acender. Todos nós rimos daquele rapaz. Nós tínhamos 10 anos de idade. Passou o tempo que foi, mas na mente dele, ele já tinha visto algo que nós fazemos assim, né? 10 anos, não é isso? Deus, ele dá sonhos para nós. As pessoas vão rir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. O único que não pode rir, o único que não pode assistir, sou eu. Amém. E é você. Amém. Olhe para o teu projeto. Olhe para o teu projeto e fica firme diante dessa promessa a qual eu você creio, Pai. Amém? Se você crê, eu quero orar por você, para que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Também vou orar para aqueles que vão estar conosco no canal, para que eles também recebam essa vitória em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada filho teu e cada filha tua aqui, Pai amado, que nessa noite tome um posicionamento, Pai amado, porque nós vamos orar, Pai amado, até que o céu responda a nosso favor, Pai amado, aquilo, Pai amado, que há de acontecer, que há de ser, Pai amado, eu creio que o Senhor vai cumprir, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer, Pai amado, essa novidade, eu creio, Pai amado, que as portas não serão abertas, as portas já estão abertas, ó Pai amado, e que os teus filhos, as tuas filhas a partir de hoje, comecem a tomar posicionamento a respeito daquilo que já começou na vida deles, começou na vida delas, Senhor. Por enquanto, Pai amado, elas estão em prisões, mas o Senhor vai tirá-las dessas prisões, ó Pai amado, e elas vão se assentar nos lugares como príncipes, como princesas, ó Pai amado, como reis, ó Pai amado, como sacerdotes, ó Pai amado. Eles serão colocados no lugar que é de direito a eles. Isso não começou, Pai amado, um sonho para eles, para que eles não possam, Pai amado, completar esse sonho. Por isso eu os abençoo, Pai amado, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus assim possa abençoar todos aqueles que estão conosco aí no canal, que eles sejam grandemente abençoados, no nome do Senhor Jesus.